Nós continuamos ministrando sobre vida cristã normal, essa é a quarta mensagem. E vamos dar continuidade ao texto que temos examinado na Epístola aos Efésios. Hoje vamos ver os versos 13, capítulo 5, versículos 3 a 14. Nós vimos nos 2 domingos anteriores que não devemos viver como os incrédulos. Efésios 4, 17, 19 dizem assim: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não vivam mais como os gentios. É uma referência aos que não eram cristãos, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Não foi assim que aprendemos de Cristo. Versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vimos depois quanto à maneira antiga de viver, nós somos instruídos a deixar de lado a velha natureza corrupta e deixarmos-nos renovar em nossa mente, revestindo-nos da nova natureza criada por Deus em nosso espírito. É isso que dizem os versos 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos e que se corrompe. Eu vou ler novamente. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós já vimos uma série de coisas que eu e você tivemos que deixar a partir dos versos seguintes a estes que eu acabei de ler. E hoje nós vamos ver mais algumas coisas que devemos deixar para trás. Existem boas razões para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, que é a palavra de Deus. A primeira trata-se da imoralidade sexual. O texto diz assim: porque a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não devem sequer ser mencionadas entre vocês, como convém a santos. Para a gente entrar nesse assunto, é preciso que a gente esclareça o significado da palavra avareza nesse contexto. Essa palavra significa aqui avidez, significa ganância, pode ser por dinheiro, pode ser por bens, pode ser também um desejo desenfreado no sentido sexual, descontrolado. E parece que é esse o contexto, porque ele está inserido exatamente dentro desse pensamento, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. A NVI traduz, dando um sentido adequado a esse texto: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Veja, aqui traduz como cobiça. Avareza aqui é traduzido por cobiça, um desejo enorme, pois estas coisas não são próprias para os santos. O texto menciona imoralidade sexual. É uma tradução também que explica o sentido de uma palavra que se refere a toda e qualquer imoralidade sexual. É a palavra porneia. Ela se refere à pornografia, porque a palavra pornografia deriva desse termo grego porneia. Se refere à prostituição, se refere à fornicação. Fornicação é o relacionamento sexual entre duas pessoas não casadas. Se refere ao adultério, que é a relação entre uma pessoa que é casada ou com outra, enfim, adultério todo mundo sabe o que é. Refere-se também a toda forma de perversão sexual, aquilo que não é correto à luz da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, e a todo ato sexual contrário à natureza que Deus estabeleceu, ou seja, entre um homem e uma mulher, e assim mesmo dentro do contexto da normalidade. O texto diz que a imoralidade sexual e toda impureza. Impureza é uma palavra que antigamente era traduzido por impudicícia. O que é impudicícia? Impudicícia é aquilo que é impúdico. O que é impúdico é aquilo que é feito sem pudor. Esse termo praticamente a gente não ouve falar. Antigamente, quando eu era menino, esse termo era muito usado e normalmente falava-se da necessidade, principalmente das mulheres, mas também dos homens, de se vestirem com pudor. O que é se vestir com pudor? É com a veste adequada para que você não exponha o seu corpo à visitação pública. Para ser bem claro, o seu corpo não é vitrine para que as pessoas vejam. O nosso corpo é templo do Espírito e ele deve ser devidamente coberto. Não de forma exagerada, mas de forma saudável, adequada. Não para que você se constitua um ET, mas também para que você não exponha o seu corpo, eu repito, à visitação pública. Tem pessoas que eu acho que não têm noção do que fazem. E tem pessoas que se deliciam em se mostrar aspectos do seu corpo. E eu creio que isso não é... Creio não, a palavra de Deus está dizendo que imoralidade sexual e toda impureza, em tudo aquilo que é impúdico, que caracteriza a falta de pureza, não sejam nem sequer, e toda cobiça não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Nem sequer mencionados. Normalmente, muitas pessoas conversam e quase sempre é falando da vida alheia. Então você menciona o que fulano fez, o que Beltrano fez, como fulano traiu fulano, como enfim, qualquer detalhe que você queira mencionar relacionado a toda a prática imoral, sexualmente falando, não deve ser objeto de nossas conversas. As más conversações corrompem os bons costumes. É sabido
pela própria palavra de Deus que o pecado que há em nós se vale até da palavra de Deus para despertar em nós desejos errados e de nos levar a pecar. Está escrito em Romanos capítulo 7. Eu vou lá, para você não ter certeza daquilo que estou falando. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, é o desejo de ter o que não é seu, o que não deve, se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, ou seja, basta você ler a palavra de Deus e saber que uma coisa é proibida para você desejar fazer aquilo. Essa é a natureza humana, corrupta, essa é a minha carne, a sua carne. Eu não sei se você já se viu lendo a Bíblia. Bom, eu sei que muitas vezes isso vem do diabo mesmo, traz pensamentos de quaisquer natureza que contrariam a palavra ou que desviam a sua atenção, mas a própria palavra de Deus pode levar você a ver a palavra com outro aspecto. Fala da natureza, então, humana caída. Então, o texto diz: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. É aquela questão de basta proibir para que você então tenha o desejo de fazer. Tudo que é proibido normalmente aguça a atenção da sua carne, da minha carne, da nossa carne, para você querer. Basta dizer não pode, aí você quer. Você nunca pensou naquilo, mas de repente diz não pode, aí você quer. Então, o texto diz que eu e você não devemos essas coisas não devem nem ser mencionadas, não deve ser objeto de nossas conversas, não deve ser objeto de nosso trato. Como eu já disse, isso sempre vem num bojo de uma coisa que chama maledicência. Você viu alguma coisa e você vai, olha, eu vi o fulano assim, eu vi outra pessoa agindo assim. E as redes sociais hoje estão levando as pessoas a comentarem as coisas umas das outras e a observarem N coisas que não deviam observar na vida dos outros. Eu não estou dizendo que o que elas fazem seja certo, e nem se é certo ou se é errado, mas não cabe a nós comentar. O comentário não é bom, abrir a boca para falar sobre esses assuntos não é conveniente. Colossenses 3,5 diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, e aí vem a avareza, aqui é traduzido por avareza, na NVI é por cobiça, que é idolatria. É quando você vive para isso, você pensa nisso o tempo todo. Não uma coisa legítima. Aqui fala em maus desejos. Não é errado você desejar o seu cônjuge. Errado é desejar o cônjuge do outro. Errado é você alimentar pensamentos em relação ao que não é seu e nem é permitido que você
Aliás, não é seu, né? Só isso é o bastante. A segunda coisa que deve ser deixada eu acho que eu não enunciei bem esse texto, mas porque essas coisas não são convenientes, ao contrário, devemos dizer palavras de ação de graças. Não foi bem colocado aqui. Mas o texto diz: não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Linguagem grosseira, o que seria? Seria linguagem chula. Todos compreendem o que é linguagem chula? É a linguagem baixa, de grosseira, e normalmente associada a atos sexuais. Pode ser traduzido também por palavrões. Não digam coisas, não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Mais uma vez eu tenho que frisar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós, quando falamos, nós estamos representando o Senhor, porque o texto de Colossenses 3:17, se não me engano, eu vou ver se é isso mesmo. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que eu falar tem que representar Jesus. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós somos representantes de Jesus. E quando falamos, estamos falando em nome dele. E se você não pode falar em nome dele, então cale a sua boca. Não fale. Uma boa seria você perguntar: Jesus diria essas coisas? Jesus usaria esse palavreado? Tem gente que vive dizendo certas palavras que eu não quero nem repetir aqui. São banalidades. Coisas que a gente ouve tanta gente dizer, mas não convém a mim e a você, não convém a nós. O texto diz: por isso não convém. O verso 3 diz assim: pois estas coisas não são próprias aos santos. Quem é santo? Todos nós que fomos santificados através do sangue de Jesus Cristo. Fomos santificados na sua morte, no seu sepultamento e ressurreição, no seu sacrifício. Nós fomos... Eu me perdi aqui no que eu ia dizer, mas o fato é que nós fomos santificados em Jesus, me lembrei. É através do seu sacrifício por nós. Mas, então o texto diz: não usem, agora o verso 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, coisas bobagens, essas piadinhas. Bom, eu não estou dizendo que você nunca possa dizer uma coisa engraçada, mas não faça graça com coisas grosseiras. O mundo sempre faz isso. No trabalho você vai encontrar pessoas que estão à rodinha falando. Você não deve se reunir com eles para essas coisas. Você não precisa dizer que eles estão errados, porque você não pode querer impor uma atitude de crente, de quem conhece a Deus, de quem conhece a palavra de Deus, ao incrédulo. Você tem que manifestar a ele amor, não porque ele está fazendo essas coisas, mas porque Deus ama esse pecador e deseja salvá-lo.
Agora, se ele perguntar por que você não faz, você fala, não, eu temo a Deus e eu não penso que devo agir dessa maneira. Mas não fale que o que ele está fazendo, fala do que você não faz e por que você não faz. Mas sem dizer e sem condenar o que o cara faz, porque você não pode esperar um comportamento de um incrédulo igual ao de um cristão. Linguagem grosseira refere-se à pornografia, a palavrões, a coisas tolas, coisas inúteis, piadas indecentes, fazer graça com coisas imorais. O texto diz, pelo contrário, digam palavras de ações de graças. O que é que sai dos nossos lábios? São palavras de gratidão, de louvor? Ou nós estamos sempre murmurando, reclamando da vida, lastimando? A nossa palavra é agradável ou ela é daquelas que jogam para baixo? O que é que sai de mim? É a carne ou é do Espírito de Deus? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas caracterizam o controle do Espírito de Deus em nós. E as obras da carne são descritas no mesmo texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Todas essas coisas estão relacionadas à imoralidade. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos falar melhor sobre isso já já, se Deus permitir. Terceira boa razão para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É porque nenhuma pessoa imoral, impura, aqui está avarenta, mas eu já disse que o sentido é aquele ávido por coisas na área sexual de forma errada. Porque aqui traduz porque a avareza, a NVI traduz porque a cobiça é idolatria. Já falei que é aquela coisa desenfreada. O texto diz porque nenhuma pessoa imoral, impura ou ávida por satisfazer esses desejos tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, dizem assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja o que diz o verso 11. Alguns de vocês eram assim. De uma forma ou de outra, isso aqui sempre tem a ver com a gente no passado. Alguns de vocês eram assim, mas, tem um mas aqui, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então,
O texto diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Agora, não é porque você já praticou que você tem que continuar a praticar. Aí que vem a renovação da mente. Isso foi coisa do passado, agora você é nova criação. O que Deus colocou dentro de você é diferente. Deus colocou uma nova natureza, Deus deu o seu Espírito para que habite em você. E essas coisas não se coadunam mais. Por isso que o texto diz, mas alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então não podemos permanecer como vivíamos antes. Continuando, a quarta boa razão para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Quais coisas? Essas que já mencionamos desde o início. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não importa se todo mundo faz, eu e você não temos que fazer. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. O que é a ira de Deus? A ira de Deus tem dois significados. Um, sentido de condenação eterna. Não significa que Deus vai mandar um raio cair na sua cabeça, mas significa que você não tem parte com Deus se você pratica essas coisas. Você não pode participar dessas coisas, se envolver nessas coisas e dizer que é de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, diz assim no versículo 5: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não há como dizer eu tenho Deus se você vive como os que não têm Deus. A quinta boa razão para deixarmos a velha natureza e nos revestirmos da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, é porque exatamente isso. No passado éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. O texto diz isso, porque no passado eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Nós vimos há pouco um texto que diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, começa dizendo assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, o que todo mundo faz, menos os que têm o temor de Deus, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É o próprio Satanás,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todas as vezes que nós praticamos essas coisas que são condenadas aqui, nós estamos abrindo espaço para o diabo deitar e rolar. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o texto diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos do julgamento de Deus para condenação, como também os demais. Ou filhos da desobediência, como nós lemos aqui também. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Outra boa razão para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade é a de número 6, é a sexta. É porque nós devemos viver como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Seria o caso de perguntar: como vivem os filhos da luz? Jesus disse que pelos frutos nós podemos conhecer a árvore, se ela é boa ou má. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Em que consiste o fruto da luz? A próxima razão, a sétima, diz assim, a sétima razão é porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O finalzinho do verso 8 diz assim: vivam como filhos da luz, foi o que acabamos de ver. O versículo 9 e 10 dizem assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. A palavra bondade tem o sentido de perfeito. É verdade que no sentido pleno, no sentido total, só Deus é bom. Não há bondade, não há perfeição em nós. Mas nós somos cristãos convidados a viver em Cristo. Se alguém está em Cristo, se você está vinculado a Ele, ligado a Ele, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, estar em Cristo é viver nele, por meio dele, através dele. Não existe vida cristã fora dele. Não existe esforço pessoal. Não existe qualquer possibilidade de você, através de uma disciplina rígida, viver a palavra de Deus. Você vai pirar se você tentar. E você vai fracassar vez após vez. O que você tem que fazer é se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu já tentei e não consegui. Eu não posso, preciso de Ti. Me ajuda e me dá o que o Senhor já me deu. E eu, muitas vezes, o problema não é de Deus, é que Ele deu e você não vive. Por que você não vive? Porque muitas vezes você não conhece que Deus já te deu. É a mesma coisa que alguém depositasse um valor na sua conta e você não vai lá para verificar a sua conta. Como é que a gente verifica o que Deus depositou na nossa conta? Lendo a palavra de Deus. Aqui nós temos um manual com instruções e orientações acerca do que é ser nova criação.
O que é estar em Cristo? Como viver em Cristo? Isso requer familiaridade com a palavra de Deus, requer oração. E eu não sei como alguém pode viver sem essas duas coisas. Isso é alimento básico. Palavra e oração. Se alguém pensa que pode, está brincando com vida cristã, está brincando de igreja, é religioso, mas e a vida espiritual? E a relação com Deus? E a vida com Deus? Não há vida com Deus sem comunhão com Ele. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça. É a prática da justiça, é buscar fazer o certo, é falar a verdade, é andar na verdade, que também é a palavra de Deus. E o texto diz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Eu e você devemos buscar descobrir o que Deus quer, como? Na sua palavra. Outra boa razão para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade é a oitava, porque não devemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes devemos reprová-las. Eu disse que nós não devemos falar com o incrédulo que ele está errado. Ele vai ficar com raiva de você e você vai criar um muro que não vai permitir você ter acesso a ele. Mas mostre a ele que ele está errado na sua própria vida, não falando, mas vivendo. E sem recriminar, sem dizer para o outro o que ele tem que fazer. Sua vida deve ser um testemunho vivo daquilo que é ser cristão. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas, não se ajunte com os que fazem o mal, não ria das piadas indecentes, não se ajunte com um grupo que está reunido para fazer chacota. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aliás, é o Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não deve andar com pessoas que zombam das coisas certas, que ridicularizam quaisquer pessoas. Você não deve se juntar a essas pessoas. Você não deve dar tapinha nas costas deles. Você não deve rir das piadinhas que eles gostam de contar. Porque senão você está sendo cúmplice. Antes devemos reprová-las. Se é cristão que está fazendo isso, vá a ele e diga, olha, meu irmão, isso aí não está legal não. É isso que eu e você devemos fazer. É isso que a palavra de Deus ensina. Se teu irmão pecar contra você, ou de qualquer forma, vá a ele e fale com ele. Se necessário, leve uma outra pessoa, se ele não se deixar convencer. Bom, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Isso na vida dos crentes. Agora, na vida do incrédulo, não é essa a maneira correta de agir. Viva isso. Haja assim. Não se deixe influenciar. Não faça as coisas para agradar as pessoas. Nós temos que agradar a Deus. Nossa aliança é com Deus. Nosso casamento foi com Deus, na pessoa de Jesus.
Ele é o noivo, nós somos igreja, a noiva de Cristo. É com Ele que nós temos compromisso. Temos que andar nele, por meio dele, através dele. A nona razão para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, é porque aquilo que os que vivem nas trevas fazem é vergonhoso até mencionar. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Normalmente essas coisas são feitas às escondidas, são feitas nas trevas. As coisas erradas normalmente são feitas à noite, na escuridão, ou pode ser num ambiente fechado, onde você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não há escuridão suficiente para impedir que Deus veja as coisas que fazemos de errado. Então, tem certas coisas, as já mencionadas aqui, que nós não vamos detalhar, porque detalhar seria falar de coisas que não devemos falar, que fazem em segredo e são coisas vergonhosas. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Efésios 5,3 diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou cobiça não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Então, por isso que o texto diz em 5,12, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. 10ª e última razão que nós vamos falar hoje, para deixarmos a velha natureza corruptível e nos revestirmos da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Porque a luz reprova toda a prática das trevas. Verso 3 diz, mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. As coisas feitas na luz são feitas às claras, não há o que esconder, não há o que temer. Então, quando a luz entra, as trevas têm de sair. Nós vimos isso na lição de célula dessa semana. Onde a luz chega, as trevas não encontram mais espaço. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, por incrível que pareça, é mais difícil achar texto na Bíblia comum do que no celular, tá? A gente vai acostumando com o celular e é um problema. Mas aqui diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, falando de Jesus, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Onde há luz não pode haver trevas. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, num contexto onde fala que Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verso seguinte diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas no verso seguinte diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz é uma referência a Jesus e a sua maneira e o seu ensino. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que Jesus foi rejeitado por tantos? Porque eles preferiam viver nas trevas, porque se aceitassem a luz, que é o próprio Jesus e o seu ensino, teriam que mudar de vida. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque alguém quer continuar nas trevas porque está fazendo coisa errada. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Feitas em Deus. Não são feitas pelo seu esforço, são feitas em Deus, através de Deus. Então, quem é das trevas detesta a luz. Essa é a razão porque muitas pessoas se dizem ateias. Eu não creio em ateu. O ateu teve um momento na vida dele em que ele disse: Deus não existe, porque se ele disser que Deus existe, ele não pode continuar na prática do pecado. Ele não pode fazer as coisas que ele gosta de fazer e que são erradas. Ele quer ser dono da sua vida. Ele quer ser senhor da sua vida. Então ele diz não a Deus, porque se ele admitir Deus, ele vai ter que mudar de vida. É por isso que Jesus também disse, é por isso, peraí, não, é porque não é bem assim. Pelas razões que nós falamos, há um chamado para quem está dormindo, para que se levante dentre os mortos e receba a luz de Cristo. Efésios 5,14, é o último verso. Último verso do esboço aqui, ainda vou citar outros. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperte você que está dormindo. Que sono é esse? É o sono da morte, morte espiritual. Levante-se dentre os mortos. Se o que você está fazendo é das trevas, você está entre mortos, pessoas que não conhecem a Deus, que não andam com Deus, que não temem a Deus. Levante-se dentre essas pessoas. Saia desse meio e Cristo o iluminará. É um convite para você deixar de seguir os padrões deste mundo e tomar uma posição diante de Deus. A transição que eu queria fazer é essa. Jesus também disse, João 8,12. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É por isso que o apóstolo João diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus não tem vida, Jesus é a vida. E nele, e ele é a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nessa semana nós vimos, na lição de célula, foi citado um texto, não inteiro, mas parte dele. Mateus 5, 14, 16 também são palavras de Jesus. Jesus diz que ele é a luz do mundo, agora ele diz também, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque ele espera que eu e você deixemos que ele viva a sua vida em nós. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder numa cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então é dessa maneira que nós vamos levar o Evangelho, é através da nossa vida, é vivendo, é dando ensejo às pessoas a chegarem perto de nós e perguntarem, escuta, por que você faz assim? Por que você não faz o que todo mundo faz? Você não tem que dizer que é melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém. Mas existe alguém que é melhor, e esse alguém é Jesus, e ele está em você, e você quer ser fiel a ele. Você quer andar nele, você o ama e você tem prazer nele. E de acordo com o ensino dele, você não deve fazer certas coisas que você prefere não fazer, escolhe não fazer. Isso sem condenar quem quer que seja. Se tiver que apontar o erro, chama o crente no canto e fala com ele, mas o incrédulo não. Conclusão. Se você ainda não está em Cristo, acorde para a vida e ele vai iluminar você. Arrependa-se dos seus pecados, receba em Jesus o perdão dos seus pecados, deixe a prática das obras das trevas, tudo aquilo que a Bíblia reprova, e se você está em Cristo, então deixe-se renovar na sua mente, deixe a velha natureza corruptível, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem. Revista-se da sua nova natureza. Se você é salvo, você tem o espírito recriado por Deus, então traga isso que Deus fez dentro de você para a sua mente. Revista-se da nova natureza, dos bons hábitos, dos bons costumes do novo homem. É por isso que Efésios 4, 22, 24 dizem assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.